Existe um tipo específico de lugar que engana o ser humano não pela ameaça explícita, mas pela beleza excessiva. Um lugar tão silencioso, tão aberto, tão aparentemente inofensivo, que faz com que o perigo passe despercebido até ser tarde demais. Lençóis Maranhenses é exatamente esse tipo de lugar. As imagens que circulam nas redes sociais mostram um cenário quase impossível de acreditar. Dunas brancas que se estendem até onde a vista alcança, intercaladas por lagoas de água doce, cristalina, formadas pelas chuvas sazonais. Do alto, tudo parece organizado, harmônico, quase planejado. Mas essa visão aérea esconde uma realidade fundamental. Nada ali é fixo. O chão se move. As referências desaparecem. O caminho muda sem aviso. E é justamente nesse ambiente mutável que surgiram histórias persistentes de viajantes que se perderam, de pessoas que entraram e não retornaram, de buscas que terminaram sem respostas claras. Histórias que, com o tempo, se tornaram lendas, mas que nasceram de eventos reais. A pergunta que guia este vídeo não é sensacionalista. Ela é prática, objetiva e necessária. Como pessoas se perdem em um lugar aparentemente aberto, visível e iluminado? E por que algumas nunca são encontradas? Para responder isso, é preciso entender primeiro onde estamos pisando. Lençóis Maranhenses não é tecnicamente um deserto. Essa é uma das primeiras confusões que contribuem para os acidentes. Diferente dos desertos clássicos, a região recebe altos índices de chuva durante parte do ano, o que forma milhares de lagoas temporárias entre as dunas. Esse fenômeno faz do parque um ambiente único no mundo, mas também extremamente complexo do ponto de vista geográfico e humano. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses possui mais de 155 mil hectares. A areia que compõe suas dunas é fina, clara e altamente móvel. Os ventos constantes remodelam o relevo continuamente. Dunas que hoje têm um formato específico podem, em poucos meses, apresentar outro completamente diferente. Isso significa que trilhas naturais não são permanentes. Caminhos conhecidos deixam de existir. Pontos de referência simplesmente desaparecem. Guias experientes afirmam que não existe mapa definitivo dos lençóis. O que existe é conhecimento local, observação constante do vento, da posição do sol e da época do ano. Para quem não conhece esse contexto, a paisagem passa uma falsa sensação de simplicidade. E é exatamente aí que começam os problemas. Diferente de florestas densas ou montanhas, Lençóis Maranhenses oferece uma visibilidade quase total. O horizonte está sempre aberto. Nada parece bloquear o caminho. Não há árvores altas, rochas imponentes ou construções que indiquem perigo iminente. Mas estudos sobre orientação espacial humana mostram algo crucial. Ambientes excessivamente semelhantes são tão perigosos quanto ambientes fechados. Quando o cérebro não encontra referências visuais fixas, ele perde a capacidade de manter uma direção constante. A pessoa acredita que está andando em linha reta, mas na prática faz pequenas correções involuntárias, criando trajetórias circulares. Em ambientes urbanos, isso é corrigido por marcos visuais. Em lençóis, não. Guias e pesquisadores relatam casos de turistas que caminharam por horas acreditando estar se afastando do ponto inicial, quando na verdade estavam retornando repetidamente à mesma área, sem perceber. Esse fenômeno não é raro. Ele é esperado. Antes de Lençóis Maranhenses se tornar um destino turístico internacional, a região já era conhecida por pescadores, moradores locais e viajantes ocasionais. E mesmo naquela época, já existia um consenso silencioso: não se atravessa os lençóis sem conhecimento. Relatos antigos, preservados principalmente pela tradição oral, falam de pessoas que tentaram encurtar caminhos, atravessar áreas extensas de dunas sem guia ou ignorar mudanças climáticas repentinas. Em alguns casos, essas pessoas nunca retornaram. Não existem registros detalhados de todos esses episódios, principalmente os mais antigos, mas há referências em relatos locais, entrevistas e memórias coletivas das comunidades próximas, como Barreirinhas, Santo Amaro e Atins. Essas histórias não eram contadas como terror, mas como advertência. Com o tempo, à medida que o turismo cresceu e novas pessoas passaram a circular pela região, esses avisos foram sendo ignorados ou subestimados. Um dos erros mais comuns entre visitantes modernos é a confiança excessiva em tecnologia. GPS, aplicativos de mapa e celulares criam a ilusão de que qualquer ambiente pode ser dominado com alguns cliques. Em Lençóis Maranhenses, essa confiança é frequentemente quebrada. Grande parte do parque possui sinal de celular inexistente ou extremamente instável. Além disso, mapas digitais não acompanham a transformação constante das dunas. Um ponto marcado meses atrás pode simplesmente não existir mais.
Há registros de turistas que confiaram exclusivamente em GPS, sem guia, e acabaram completamente desorientados quando o equipamento falhou ou indicou rotas inexistentes. Guias locais reforçam que nenhuma tecnologia substitui o conhecimento do terreno em um ambiente como esse. Outro fator decisivo é o tempo. Lençóis Maranhenses muda ao longo do dia. A posição do sol altera completamente a percepção de profundidade e distância. O calor refletido pela areia branca intensifica a desidratação. O vento, que durante a manhã pode ser leve, à tarde pode se intensificar e modificar o relevo em poucas horas. Há registros de turistas que iniciaram caminhadas curtas acreditando que retornariam rapidamente, mas subestimaram o impacto do calor e da fadiga. A exaustão compromete o julgamento, desacelera o raciocínio e aumenta drasticamente a chance de decisões erradas. Em ambientes como esse, um pequeno erro inicial se transforma rapidamente em uma situação crítica. Em registros mais recentes, já sob responsabilidade de órgãos ambientais e do Corpo de Bombeiros, existem relatos de buscas difíceis, prolongadas e, em alguns casos, inconclusivas. A principal dificuldade não é a falta de esforço, mas a própria natureza do terreno. Pegadas desaparecem rapidamente. Objetos são cobertos pela areia. O vento apaga sinais em poucas horas. Quando o tempo passa, o ambiente não preserva evidências. Ele as dissolve. É nesse ponto que a realidade começa a se misturar com a lenda. Não porque algo sobrenatural tenha ocorrido, mas porque a natureza não oferece respostas claras. Sempre que um desaparecimento não é completamente explicado, o ser humano tenta preencher o vazio com narrativa. Em Lençóis Maranhenses, isso não foi diferente. As histórias começaram a ganhar elementos simbólicos, metáforas e interpretações mais amplas. Mas a base dessas lendas nunca foi fantasia pura. Ela sempre esteve ligada a fatos reais. Pessoas que se perderam. Resgates que chegaram tarde. Buscas sem conclusão definitiva. O ambiente extremo forneceu o cenário. A experiência humana forneceu o medo. E o tempo transformou tudo em lenda. Até aqui, uma coisa fica clara. Lençóis Maranhenses não é perigoso porque esconde algo desconhecido, mas porque expõe demais a vulnerabilidade humana. Ele não precisa de mistério artificial. A realidade já é suficiente. Na próxima parte, vamos aprofundar nos relatos documentados de quase desaparecimentos, nos efeitos psicológicos da desorientação em ambientes semelhantes e nos casos reais que ajudaram a consolidar a reputação silenciosa desse lugar. O que começa como um passeio pode se transformar em um teste extremo de limites, físicos e mentais. Um dos aspectos menos discutidos, e mais perigosos, de Lençóis Maranhenses não é visível. Não está na areia, nem nas lagoas, nem no vento. Está no silêncio. Ao contrário de florestas, cidades ou áreas rurais, o parque possui vastas extensões onde não se ouve absolutamente nada além do vento. Não há pássaros em grande número. Não há insetos constantes. Não há ruído humano. Esse silêncio prolongado afeta diretamente o estado mental de quem permanece ali por muito tempo. Pesquisas em psicologia ambiental mostram que ambientes extremamente silenciosos e semelhantes podem gerar ansiedade, sensação de isolamento extremo, alterações na percepção de tempo, dificuldade de tomada de decisão. Em Lençóis Maranhenses, esses efeitos se somam ao calor, à desidratação e à desorientação visual. O resultado é um ambiente que desgasta a mente antes mesmo de comprometer o corpo. Guias relatam que pessoas perdidas frequentemente apresentam confusão mental antes de qualquer sinal grave de exaustão física. Existem diversos relatos documentados em entrevistas, reportagens e depoimentos de turistas que vivenciaram situações críticas dentro do parque e sobreviveram para contar. Em um desses relatos, um visitante descreveu que após se afastar do grupo para fotografar, perdeu completamente a noção de onde estava em menos de 20 minutos. O vento havia alterado o relevo das dunas, apagando referências visuais recentes. Ele relatou que o horizonte parecia igual em todas as direções. O sol dificultava identificar pontos fixos. A sensação era de estar parado, mesmo caminhando. Esse tipo de relato se repete com pequenas variações. A rapidez com que a desorientação ocorre surpreende até pessoas experientes em trilhas e atividades ao ar livre. Outro depoimento recorrente é o da falsa proximidade. Pessoas relatam ver claramente uma lagoa, uma duna específica ou um ponto de saída e acreditarem que estão a poucos minutos de distância, quando na verdade ainda estão a quilômetros. Esse fenômeno está relacionado à ausência de contraste e profundidade no ambiente, que engana a percepção humana. Embora Lençóis Maranhenses não seja um deserto clássico, ele apresenta fenômenos óticos semelhantes aos observados em regiões áridas.
A combinação de areia clara, calor intenso e incidência direta de luz provoca refração, criando imagens distorcidas no horizonte. Essas miragens não são ilusões no sentido psicológico. Elas são fenômenos físicos reais. O problema é que para alguém desorientado, elas se tornam extremamente convincentes. Há registros de pessoas que seguiram pontos visuais que pareciam estáticos, mas que se deslocavam conforme a pessoa se movia. Isso gera frustração, ansiedade e, em muitos casos, acelera decisões precipitadas. Guias experientes alertam que seguir apenas o que os olhos veem em lençóis é um erro clássico. Outro elemento crítico é a desidratação. O calor em lençóis maranhenses não se manifesta apenas pela temperatura ambiente, mas pela reflexão intensa da luz solar na areia branca. Isso acelera a perda de líquidos, mesmo quando a pessoa não percebe que está suando intensamente. A desidratação leve já é suficiente para reduzir a capacidade de raciocínio, aumentar a impulsividade, diminuir a percepção de risco. Em relatos de resgates, muitos turistas afirmaram que no início se sentiam apenas cansados. Pouco tempo depois, começaram a tomar decisões incoerentes, como abandonar pertences, mudar constantemente de direção ou acelerar demais o ritmo de caminhada. Esses comportamentos não são sinais de pânico imediato, mas de comprometimento cognitivo progressivo. A posição do Sol em lençóis maranhenses é outro fator frequentemente subestimado. Durante grande parte do dia, a luz é intensa e direta, dificultando o uso do Sol como referência de orientação. Sombras são curtas ou quase inexistentes em determinados horários. Além disso, conforme o Sol se desloca, a aparência das dunas muda drasticamente. Um relevo que parecia familiar pela manhã pode parecer completamente diferente à tarde. Guias utilizam referências sutis, como padrões específicos de dunas e a relação entre vento e relevo, algo que visitantes não conseguem identificar facilmente. Quando o Sol começa a baixar, surge outro problema: a queda rápida de temperatura e a diminuição da visibilidade. Pessoas que ainda estão desorientadas nesse momento enfrentam uma situação ainda mais crítica. Quando um turista é dado como desaparecido, as equipes de resgate enfrentam um desafio logístico significativo. Diferente de ambientes com trilhas fixas, lençóis maranhenses não oferecem rotas previsíveis. As buscas dependem de última localização conhecida, relatos de testemunhas, condições climáticas do dia. Mesmo com equipes treinadas, helicópteros e veículos adaptados, há limites claros para o que pode ser feito. A extensão do parque e a mutabilidade do terreno dificultam varreduras completas. Em alguns casos, as buscas precisam ser interrompidas temporariamente por questões de segurança das próprias equipes. Quando isso acontece, a ausência de resposta definitiva alimenta ainda mais o imaginário coletivo. É importante fazer uma distinção clara. Nem toda pessoa que desaparece em lençóis maranhenses se perde para sempre. Muitos casos terminam em resgate. Outros resultam em reencontro espontâneo após horas de desorientação. Mas existem situações em que não há conclusão clara. A ausência de vestígios não significa necessariamente algo extraordinário. Ela significa que o ambiente é eficaz em apagar sinais. Areia, vento e água atuam como um sistema natural de ocultação. Esse fato, embora técnico, é difícil de aceitar emocionalmente para familiares e para a comunidade. E é nesse ponto que o discurso racional começa a perder espaço para interpretações simbólicas. Moradores das regiões próximas ao parque sempre tiveram uma relação de respeito cauteloso com os lençóis. Para eles, o lugar nunca foi visto como perigoso no sentido tradicional, mas como um ambiente que exige leitura, tempo e experiência. Entrevistas com moradores mais antigos mostram que caminhadas longas sempre eram feitas em grupo. Certas áreas eram evitadas em épocas específicas. O horário de retorno era respeitado com rigor. Esses costumes surgiram da observação direta, não de superstição. Com a chegada do turismo em larga escala, muitos desses conhecimentos foram ignorados por visitantes que não compreendiam a lógica local do ambiente. Sempre que um local reúne beleza extrema, risco real e ausência de respostas completas, as lendas surgem. Não como invenção deliberada, mas como tentativa de explicação. Em lençóis maranhenses, a ideia de areias que enganam ou caminhos que mudam não é metáfora poética. É uma descrição literal do que acontece. O problema é que ao longo do tempo, essas descrições ganham camadas simbólicas. O lugar passa a ser visto como algo que chama, confunde ou testa quem entra. Essas narrativas não substituem a realidade. Elas convivem com ela. Nesta segunda parte, fica evidente que os desaparecimentos associados a lençóis maranhenses não podem ser compreendidos apenas como eventos físicos.
Eles envolvem percepção, psicologia, clima e decisões humanas tomadas sob pressão. O perigo não se apresenta de forma agressiva. Ele se instala lentamente, quase de maneira invisível. Na próxima parte, vamos abordar os casos que consolidaram a reputação do parque, os erros mais comuns cometidos por turistas, os alertas diretos de guias e órgãos ambientais, e finalmente refletir sobre por que esse lugar continua sendo visto como um mistério, mesmo quando a explicação está diante dos nossos olhos. Ao longo dos anos, alguns episódios específicos ajudaram a consolidar a reputação silenciosa de Lençóis Maranhenses como um lugar que exige respeito absoluto. Não porque sejam casos envoltos em mistério sobrenatural, mas porque expõem os limites da capacidade humana diante de um ambiente que não se adapta ao erro. Relatos divulgados pela imprensa regional e por órgãos ambientais apontam que, principalmente antes da regulamentação mais rígida do turismo, havia ocorrências frequentes de pessoas que entravam sem guia, sozinhas ou mal preparadas. Em muitos desses episódios, o resgate foi possível apenas porque terceiros perceberam a ausência a tempo. Em outros, a busca não produziu uma conclusão clara. O que ficou foram relatos fragmentados, suposições e silêncio. Esses casos, mesmo quando oficialmente classificados como acidentes ou desorientações, permanecem vivos na memória coletiva das comunidades locais, justamente porque o ambiente não devolveu respostas visíveis. Em operações de busca em Lençóis Maranhenses, o tempo é o principal inimigo. Não apenas pelo risco à pessoa desaparecida, mas pela rapidez com que o ambiente se transforma. Após poucas horas, pegadas desaparecem. Objetos se tornam invisíveis sob a areia. O relevo já não corresponde ao observado anteriormente. Mesmo com tecnologia aérea, drones e helicópteros, a homogeneidade da paisagem dificulta a identificação de qualquer sinal mínimo. As equipes precisam trabalhar com hipóteses, não com trilhas claras. Em alguns casos, as buscas precisam ser suspensas temporariamente para não colocar os próprios socorristas em risco. Esse é um ponto raramente discutido, mas essencial. O ambiente impõe limites até mesmo aos resgates. Quando isso acontece, o desaparecimento deixa de ser apenas um evento e passa a ser uma ausência permanente. Apesar dos alertas constantes, os mesmos erros continuam sendo cometidos. Guias, rangers e moradores identificam padrões claros. Visitantes que acreditam que é só areia. Pessoas que decidem se afastar do grupo para fotografar. Turistas que ignoram horários de retorno. Confiança excessiva em aplicativos e GPS. Subestimação do calor e da distância. Esses comportamentos não surgem por irresponsabilidade deliberada, mas por interpretação equivocada do ambiente. Lençóis Maranhenses não parece perigoso, e isso é parte do problema. A ausência de perigo visível cria uma sensação falsa de segurança. Guias credenciados não seguem trilhas fixas. Eles leem o ambiente. Observam o vento, a textura da areia, a inclinação das dunas e a posição do sol. Esse conhecimento não está em manuais turísticos nem em mapas digitais. É comum que guias relatem situações em que turistas questionam por que precisam de acompanhamento em um lugar tão aberto. A resposta quase sempre vem depois, quando o visitante percebe o quão fácil é perder a noção de direção. O guia não está ali para apontar caminhos óbvios. Ele está ali para evitar erros invisíveis. Não há evidências científicas de fenômenos sobrenaturais em Lençóis Maranhenses. O que existe é um conjunto bem documentado de fatores naturais que explicam os incidentes. Homogeneidade visual, ambiente dinâmico, fenômenos ópticos, limitações cognitivas humanas, condições climáticas severas. Ainda assim, as narrativas simbólicas persistem. Isso acontece porque o ser humano precisa dar sentido à ausência de respostas claras. Quando alguém não é encontrado, o silêncio do lugar parece carregar significado. Mas a verdade é menos fantástica e mais dura. O ambiente não registra histórias humanas. Ele segue seu próprio ciclo. As lendas não persistem porque são verdadeiras no sentido literal, mas porque são funcionais. Elas alertam. Elas educam. Elas criam respeito onde a linguagem técnica falha. Dizer que as dunas mudam é uma informação. Dizer que o lugar engana é uma advertência. Ao longo do tempo, essas advertências se transformaram em histórias. Não por intenção de enganar, mas por necessidade de comunicar risco. Talvez o aspecto mais inquietante de Lençóis Maranhenses seja que ele não faz nada ativamente. Ele não ataca, não persegue, não provoca. Ele simplesmente existe. E ao existir dessa forma extrema, expõe nossas limitações. Nossa dependência de referências fixas. Nossa dificuldade em lidar com o vazio. Nossa tendência a superestimar controle.
O lugar não muda para nos confundir. Nós é que não fomos feitos para ambientes que mudam constantemente. Na maioria dos casos documentados, o processo é gradual. Pequena desorientação, tentativa de correção, fadiga e desidratação. Decisões cada vez menos racionais. Não há pânico imediato. Há desgaste progressivo. Quando a pessoa percebe a gravidade da situação, muitas vezes já está comprometida física e mentalmente. Esse padrão aparece repetidamente em relatos de resgatados. Lençóis Maranhenses recebe milhares de visitantes todos os anos, e a maioria retorna sem qualquer incidente. Isso reforça a falsa ideia de que os riscos são exagerados. Mas ambientes extremos não são definidos pela frequência de acidentes, e sim pela gravidade quando algo dá errado. O respeito não vem do medo, mas do entendimento. Lençóis Maranhenses não é um lugar amaldiçoado. Não é um portal. Não é um enigma sobrenatural. É algo mais simples e mais poderoso. É um ambiente natural que não se curva à lógica humana. Um lugar onde beleza e perigo coexistem sem conflito. Onde a paisagem não oferece garantias, apenas possibilidades. As histórias dos viajantes perdidos não são lendas para assustar turistas. São lembretes de que nem todo lugar foi feito para ser dominado. E talvez seja exatamente isso que torna Lençóis Maranhenses tão fascinante. Se você já visitou Lençóis Maranhenses, compartilhe sua experiência nos comentários. Se conhece histórias semelhantes em outros lugares do mundo, conte aqui. E se este vídeo te fez olhar para a natureza com mais respeito do que medo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, a gente não inventa mistérios. A gente escuta o que o mundo real já está tentando nos dizer.